Amália, são 8 horas. Amália, 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. Boa noite. Bancada Central com Fernando Correia. Sente-se na bancada, ouça e participe. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite, na Rádio Amália. Olá, meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos à Rádio Amália. Aliás, já estão na Rádio Amália, deixem-se estar. Depois da Inga Oliveira e do seu habitual programa até às 8 da noite, eu vou ocupar aqui o trono dela, trono de Santo António, bem evidente. O trono está quentinho e vamos então avançar com a bancada central, que hoje registra muitos convidados. Muitos, não, são três. Dina do Carmo é a primeira convidada. Olá, Dina. Já estás refeita do que aconteceu ontem durante 12 horas ou mais? É verdade. Mas isso foi um bom acontecimento, claro. Foi um belíssimo programa e todos nós gostamos de nos divertir, porque no fundo acaba por ser um divertimento, um programa como foi o de ontem da RTP. Os outros dois convidados têm a ver com livros, mas o livro que tenho aqui para vos apresentar esta noite, eu acredito que seja também um livro que se possa rotular de popular. O Rafael Santos é o autor, o Zé Marques é o editor. Muito boa noite aos dois. Sejam bem-vindos. Tens de chegar um bocadinho mais para o microfone dele. Boa noite, muito obrigado. Se ouvir a tua voz bonita. Muito obrigado. Rafael, então, da comunicação social para os elétricos e os autocarros. É um percurso, para já, é um percurso com escolhos. Exatamente, é um percurso pouco comum, mas que também não deixa de ser interessante. Então, claro, pelo menos é original. Exatamente. São duas facetas completamente diferentes. Aliás, eu diria que são três, porque para além do seu curso, que tem a ver com comunicação, tem a ver com a reportagem televisiva, exatamente, com a imagem, para além desse, tem também agora este recurso, mas que no fundo é a profissão possível, que é ainda conduzir os elétricos que resistem. Os que não resistem, exatamente. E os autocarros também? Não faz as duas coisas agora, não? Iniciei funções como motorista, atualmente sou guarda-freio, mas sempre que necessário meto as mãos no volante, digamos assim, claro, e conduzo os autocarros. Mas há ainda uma terceira faceta, que é de escritor. Sim, foi uma forma que encontrei de pôr em prática esse meu gosto pela comunicação e pelo relatar de histórias. Antigamente relatava as histórias através da imagem para a televisão, mas o bichinho pela escrita e o gosto por esta parte de comentar e contar as histórias que se vivem no dia-a-dia e que muitas pessoas desconhecem, levou-me a criar o blog e mais recentemente o livro Diário do Tripulante. Zé Marques, Rafael Santos, autor do Diário do Tripulante 1, as melhores histórias e aventuras, ou seja, do blog passamos para o papel. Para o papel. Pois, isto não é original na editora e, curiosamente, tudo aconteceu porque outros trabalhos nesta senda foram sendo publicados, até que o Rafael me descobriu e aqui há uns meses atrás fizemos esta edição que contamos tenha continuidade, portanto é essa a nossa intenção e por isso no capa do livro tu tens o Diário do Tripulante 1 para que haja sequência e ele realmente tem muitas histórias, estamos a tentar encontrar o momento certo para que eventualmente possa sair um segundo volume de novas histórias, porque com certeza acontecem todos os dias. Claro, era isso que eu ia sugerir ao Rafael, é que não que nos contasse as histórias, mas dissesse como é que surgiu esta ideia de escrever o Diário do Tripulante, exatamente por aquilo que foi apreciando, foi vendo. Exatamente. Fernando, a situação ocorreu pelo facto de serem situações que ocorrem diariamente e que muitas das pessoas se calhar não têm a mínima noção de que acontecem num transporte público. São situações que ocorrem não só comigo, mas com todos os meus colegas que estão em contacto com o público, até porque contactamos com vários estatutos sociais e numa empresa como a nossa que trabalha como a padeira, digamos assim, que não para, porque os carros não param, entram e saem por aquelas portas dezenas de pessoas diariamente e são muitas as histórias com que nos deparamos, umas bem engraçadas, outras um pouco mais chatas, como é normal, e eu decidi dar a conhecer o outro lado da profissão para provar também que a pessoa que ali está também é um ser humano e que não está ali só para abrir e para fechar portas, porque algumas das histórias que estão relatadas provam, como é que eu ia dizer, a solidão que se vive
em algumas das pessoas. E temos um caso específico na carreira 12 elétricos, uma carreira muito procurada por idosos, que sobe ali a moraria, e há pessoas que aproveitam a carreira para sentir um pouco de companhia no seu dia-a-dia e entram ali a seguir ao almoço, saem de lá no final do dia e nós somos a companhia, somos a família deles. Hoje provavelmente mais complicado, porque os passos da Carris já começam, até mesmo para a terceira idade, a não ter grandes vantagens, não é? Exatamente, acaba por ser um pouco mais complicado, mas eu acho que eles conseguem ainda contornar, vão ainda conseguindo contornar essa questão, até porque é uma das formas que eles encontram para poder falar com alguém. Exatamente, é isso mesmo. Devem ser... Eu acho que tu vais ter um livro destes que nós vamos oferecer, ou que o Zé Marcos terá certamente gosto em oferecer. Mas há aqui histórias realmente extraordinárias. Eu faço uma pequena ideia. E são tudo histórias reais, as pessoas que desabafam, que contam coisas no elétrico ou no autocarro, não é? Pessoas que sozinhas. Exatamente. E que é a solidão. É a solidão mesmo, e portanto até na própria pessoa que está, pronto, isto acontece no elétrico e muitas vezes a quem está atrás de um balcão a mesma coisa. Exatamente, quem está com contato com o público. Exatamente, pessoas que querem deitar cá para fora, desabafar um pouco e muitas vezes não têm com quem. Rafael, e aqueles carros mal estacionados? Pois, esse é o problema principal com que nos vamos deparando, porque as pessoas ainda não têm o respeito que deviam ter pelo transporte público, contam um pouco só com o seu umbigo, esquecem-se do próximo, e muitas das vezes são viagens que ficam interrompidas a meio, a aguardar a chegada do reboque da polícia, e em muitos dos casos as pessoas, os proprietários, acabam por chegar ao local precisamente quando está lá o reboque. É uma situação um pouco caricata e a desculpa é sempre a mesma, não sabia que passava aqui o elétrico. Os carris estão lá, não é? Quantas carreiras de elétrico é que resistem na cidade de Lisboa? Atualmente são 5, portanto temos o elétrico da Moraria, que é o 12, que faz a circulação pelo Castelo. Temos a carreira 15, que faz a linha marginal da Praça da Figueira a Algés. Temos ainda o 18, que vai do Cais do Sodré ao bairro da Ajuda, termina ali junto ao cemitério. Temos o 25, que vai da Rua da Alfândega até aos Prazeres via Lapa. E temos a emblemática carreira 28, que é mais procurada pelos turistas, que é a nossa montanha-russa de Lisboa, que está sempre a subir e a descer as colinas, com o seu percurso característico em que nenhuma cidade mais se gaba de ter como a nossa. E esse é que é o elétrico turístico, é? Ou não? Não, este é uma linha regular, embora tenha o seu percurso mais turístico, daí ser mais procurado por turistas. Mas há um elétrico específico do turismo, não é? Sim, temos os elétricos vermelhos, que são os turísticos, em que tem explicação audioguia com a história dos monumentos e da cidade por onde vamos passando. E o Rafael faz esse Também faço esse serviço, sim. Muito bem. Eu gostava aqui de sublinhar, se tu me deixares, com certeza, então. Que nós fizemos o lançamento deste livro com o patrocínio da Carris, no Museu da Carris. Foi um lançamento muito interessante, com a colaboração também de um dos administradores. Era o administrador na altura, o Dr. José Silva Rodrigues. Sim, e que foi realmente uma coisa muito interessante, e tivemos as pessoas, portanto, no lançamento, a visitar os elétricos e os autocarros antigos, porque fizemos isto no Museu da Carris. Foi realmente um lançamento muito curioso. Estou agora a pensar que outro tipo de lançamento para o Rafael Santos seria a bordo do próprio elétrico turístico, por exemplo. Por acaso fez uma reportagem para a televisão a falar deste livro, já não sei para que televisão. Sim, tivemos lá a TVI, faz agora, creio que 1 ano, foi por ocasião também dos fados. Tinha que ser na TVI, pois claro. Com certeza. Creio que por ocasião dos fados no elétrico, que aliás vão voltar este ano por iniciativa das festas de Lisboa. Exatamente. Na semana de 24 a 28, salvo erro. Uma vez mais no elétrico 28 e no 12. Sendo sempre, creio que é às 13 e às 17 horas, em que o passageiro habitual se vê durante a viagem confrontado com o fado a bordo do elétrico, que é absolutamente diferente. E é tão bonito, sim senhor. Já vou propor à Dina do Carmo que nos enfeite este programa com uma marcha popular. Ela vai hoje abdicar um pouquinho do fado, porque é dia de Santo António. Claro, tem mesmo que ser. Santo António merece. Santo António merece. E depois vamos então aprofundar um pouco mais alguma das histórias do Rafael Santos, sendo que o José Marques trouxe-nos aqui alguns livros para oferecermos aos nossos ouvintes, não é, Zé? É verdade. Lembrei-me, enfim, até por tua sugestão também, trazermos aqui alguns livrinhos que os ouvintes podem depois vir buscar aqui à rádio, como de resto já tem acontecido noutras ocasiões que temos vindo aqui a falar. E hoje há uma originalidade, é que o José Marques oferece o Diário do Tripulante, mas também um livro que se chama O Livro de Viagens, precisamente. Exatamente. Em que as pessoas podem escrever
portanto, a sua história, a história de um percurso que façam, de uma viagem, como se fosse um livro como se fosse um relato, claro. Vai ficar escrito. Ou seja, podem dar uma volta de elétrico e depois contar a história. Claro. Portanto, o livrinho está feito, tem uma introdução, tem uma explicação e depois tem um espaço para as pessoas escreverem não em branco, mas com linhas, não é? É verdade. E depois as pessoas escrevem o seu próprio livro. E a sua própria história. Exatamente. De resto, como tu sabes, os livros de viagem estão na moda e nós lembramos de fazer um livro para que todas as pessoas possam fazer, não é? Claro. Antes disso, vamos ouvir o Luís da Silva, que está no Laranjeiro, onde não há elétricos. Não há? Tenho a impressão que há, não há? Luís, há algum elétrico aí? Ora, muito boa noite, Fernando Correia. Boa noite aos seus convidados, ao Zé Marques, à Dina do Carmo, não sei quem é que está mais consigo. É o Rafael Santos, é o autor deste livro de que estamos a falar, Diário do Tripulante. Eu não apanhei de princípio o programa, Fernando. Há um metro aí, não há? Há um metro de superfície. Pois. É um metro de superfície que vai de Corroios a Cacilhas, vai de Corroios ao Pragal e vai de Cacilhas à Universidade. Pronto, muito bem. Obrigado pela explicação, Luís. Ok. Fernando, você pode expor. Pois é, Fernando, isto não haja dúvida de viagens e escrever depois qualquer coisa sobre uma viagem que se faça de elétrico, ilustrando com a paisagem que se vê, com as pessoas que passam, com tudo, não é? Dando livre vontade à imaginação, não é? E entretanto, o que é que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que bem haja esse senhor que aí está e que organiza esses eventos dos passeios de elétrico, não é? Ele não organiza, ele conduz as pessoas. Conduz as pessoas. Pronto, e bem haja com isso que faz, não é? Sempre proporciona às pessoas umas visitas pelas colinas da nossa capital, não é? E que bem bonita é. E mais uma vez, ontem esteve representada com os bairros populares nas marchas de Lisboa e foi bonito de ver. A Alfama mereceu a vitória. O Rafael Santos que o diga. É verdade, é o meu bairro. É o bairro do Rafael, não é? É o bairro do Rafael. Pronto, Fernando. Agora passou a chamar-se isso mesmo. Deixou de ser bairro da Alfama, é o bairro do Rafael. Agora tem que pensar nas marchas e divertir-se até ao fim deste mês. E agora com o desfazer das marchas já se começam a pensar no próximo ano, não é, Rafael? Pois, exatamente. Mas agora temos que viver as festas da cidade. Para o ano a organização do próximo ano é como no Brasil o Carnaval, não é? Eles mal desmancham o Carnaval, já estão a pensar no próximo ano. Exatamente. Isto é uma sequência sempre. É como os clubes de futebol, quando acabam a época, começam a pensar na próxima época. É sempre a tentar melhorar. Muito bem, Luís, olha, muito obrigado pela sua presença. Fernando, e vamos lá ver se o nosso Sporting entra com o pé direito na próxima época. Mesmo entrando com o pé direito, com uma equipa jovem, e eu preconizo também que isso seja feito, realista, é evidente que o Sporting não pode ombrear com Benfica e Futebol Clube do Porto, creio eu. Ainda por cima, Rafael é do Benfica. O Benfica está a comprar jogadores, passos de jogadores nunca mais acaba agora. São todos sérvios, é? Agora parece ver o futebol de leste, mas acho que é uma boa aposta. Sim, e são jovens, até porque o futebol de leste é um pouco idêntico ao nosso e provou-se pelos jogadores que já passaram pelo nosso futebol. Quem não se lembra do Kandarov, do Poborski, o grande Poborski, que foi o extremo ala direito que tivemos, um dos grandes jogadores que passou pelo Benfica. E depois temos aquela vantagem que é o jogador é convocado para a seleção, não perde aquelas horas de voo que tem para ir para o outro lado do Atlântico, porque assim, o ano passado era o Sul da América, este ano, pronto, estamos a apostar na Europa, vamos lá ver essas coisas. Pode ir um dia e vir no outro. Exatamente. Exatamente. Muito bem, já voltamos então a falar e também vamos ouvir a Dina cantar. Amália. Entretanto, é mais interessante conduzir um elétrico do que um autocarro, não é? Sim, é diferente, é mais característico, é um veículo mais ligado à cidade, digamos em si, e nota-se também no próprio passageiro, que nós temos casos de passageiros que têm carreiras de autocarros que servem os mesmos locais e preferem subir 3 degraus do elétrico para se transportar naquele veículo. Porque no fundo aquilo é a essência de Lisboa.
Claro. Há passageiros característicos, há habituais, digamos assim? Sim. Já me falou em alguns idosos. Há o passageiro poliglota, que é um senhor que se transporta muitas vezes na carreira 28, que fala uma série de línguas e que está sempre à espera de ver turistas um pouco embaraçados para poder ajudar e desfrutar da língua. Seja italiano, francês, alemão, aquele senhor fala tudo. Acho que até japonês ele fala. E anda no elétrico de propósito para ajudar. Deve ser a diversão do senhor, deve ser andar de um lado para o outro. E quando vê os turistas mais afoitos, dirige-se logo a eles perguntando se precisa de ajuda. Depois há aqueles passageiros que a gente já sabe que usam aquele tipo de passe, aquele tipo de transporte que não é válido, que é o passe de saudação, que é aquele que diz boa tarde e vai-se sentar. Há um que dá um murro na máquina e diz que a máquina não está a funcionar. Há vários tipos de pessoas que vamos observando e que vamos caracterizando consoante a carreira em que vamos trabalhando. E depois há esse tipo de passageiros mais idosos que vivem um pouco na solidão e que andam ali o dia a dia para ter um pouco de companhia e para ter os seus desabafos, os seus problemas. Nós, no fundo, somos também um muro de lamentações e temos essa nossa ação social, digamos assim. Claro. Até que horas é que funciona o elétrico? Depende um pouco das carreiras. A carreira 15, por ser uma carreira que serve o concelho limite da cidade, funciona até perto da 1 da manhã. A carreira 28 funciona até às 11h30, meia-noite, por volta disso, consoante os horários de verão ou de inverno. E depois as outras funcionam até às 9 da noite, mais ou menos. Pois 9, 10 da noite. Tem vários... portanto, também apanha, muitas vezes, situações desagradáveis, não apanha? Sim, não tanto como nos autocarros, até porque nos autocarros temos a rede da madrugada, claro. Que também cheguei a fazer. É mais complicado, sem dúvida, passa por bairros mais problemáticos, mas também nos elétricos também temos a questão de a carreira 15, por exemplo, que passa ali pela zona das discotecas na 24 de julho. Exatamente. As noites de sexta-feira e as madrugadas de sábado é um pouco caótico. Pois é um bocadinho complicado. É um pouco vale para quem realmente... Nem queiras saber, Dina, nem queiras saber. Eu compreendo. Bom, 21 010 57 40 é o telefone da Rádio Amália. Neste caso, vou convidar. Alguma história que queiras realçar deste livro do Rafael Santos? Quer dizer, todas as histórias que estão aqui no livro são interessantes. Ele ainda há pouco estava a contar aquela história dos passos. Ele no livro, na página 120, as pessoas vão encontrar, portanto, uma série de indicações dos vários passos que se encontram, portanto, nesse leque de brincadeiras, artimanhas que as pessoas arranjam. Assim. Pronto, e depois queria realçar... que giro, passo raspadinha. É isso. Passo familiar. Passo raspadinha, esfregam o passo desesperadamente na máquina na esperança talvez de ganhar um prémio. Passo familiar. Diz lá qual é. Entra um grupo e só um valida o passe. Os outros vêm todos acompanhando. Os outros vêm todos atrás. Rafael, e o passo de saudação qual é? O passo de saudação é aquele em que outras pessoas entram, dizem boa tarde, Sr. Guarda-Freio, e vão-se sentar. E o passo analfabeto? Encosta ao passe, sendo que a máquina informa repetidamente que o título é inválido, e mesmo assim diz ao guarda-freio que as máquinas estão todas avariadas e vai-se sentar. José Marcos, depois há o passo surdo. É verdade, encosta a carteira vazia à máquina e vai-se sentar. Depois, o que segue é o livre trânsito, é muito usado pelos nuestros hermanos espanhóis que nos visitam, em que eles compram a tarifa de bordo e pensam que aquilo dá para usar durante 24 horas. É uma festa. E aquela situação de o elétrico estar cheio e ir sempre assim pendurado? Já não pode. Já não pode. Não é? Já não mas pode. É um pouco difícil de contornar. Porque as portas fecham-se, não é? Pois. Pode ir, está bem. Pode ir atrás, na parte de fora. Claro, pois claro. é. Tens razão, Dina. Só que se a gente vamos dizer alguma coisa, eles puxam-nos o fio do trolley e lá temos que sair e pôr o trolley. Portanto, às vezes também há certas coisas que se têm que ignorar. Mas eu diria que o livro está recheado de excelentes histórias curiosas que vale a pena realmente... Há uma, Fernando, se me permite, há uma Sim, engraçada. Rafael, claro. Há uma engraçada que é ainda na altura dos autocarros, em que eu estava na carreira 708 e uma senhora me diz assim: ó senhor motorista, tem aqui uma placa no chão. Eu pensava que era aquelas placas publicitárias que temos nos autocarros e esperei chegar à próxima paragem para ver o que é que de facto tinha caído.
Mas não era uma placa dessa, era uma prótese dentária. Como é que é possível alguém perder os dentes numa viagem de autocarro? Tem aqui uma placa, põe uma placa. Está documentado no livro com uma fotografia. Uma fotografia, é verdade. Que Portanto, tudo pode acontecer no elétrico. Esta é a história mais simpática, mas há outras coisas que vêm aqui no livro que agora em direto talvez não vale a pena. É só para gostar, para abrir o apetite, claro. O melhor é comprar o livro. É E passa com certeza aos bons momentos. No fundo, a ideia do livro foi mesmo essa, foi dar a conhecer o outro lado da profissão e dar a conhecer um pouco do nosso dia-a-dia. E depois o sucesso do blog foi crescendo e pronto, surgiu a oportunidade do livro. Acho que é um livro interessante, é um livro que não tem que se ler de seguida, portanto pode ser lido hoje um pouco, amanhã outro, porque está documentado e datado, todas as histórias. Portanto é um livro que pode ser lido em qualquer lado, em qualquer altura e da maneira que o leitor entender. Nunca lhe aconteceu nenhum casal de namorados que vá no elétrico ou no autocarro e que se esqueça de sair e que dê 3 voltas à cidade a namorar? Por vezes acontece. E adormecerem, por exemplo? Olha, boa ideia. Aconteceu numa noite de Natal, na véspera de Natal, uma senhora sentada chega ao final da linha, olha, chegamos ao fim da viagem e a senhora não respondia assim, então, mas a senhora adormeceu, vou dar a tocar na pessoa, olha, chegamos ao final da viagem, ela acordou muito sobressaltada, sem saber onde é que estava, passou mesmo pelas brasas. Tá? Bom, Dina do Carmo, tenho uma pergunta muito inteligente para te fazer. Diz-me. Há quantos anos não andas de elétrico? Pois, estava precisamente a pensar nisso. E aqui há dias eu fui para os lados da Moraria, mas claro, fui de carro. E vi os elétricos e parecia realmente que tinha vindo da província. Acredito. Compreendo, quer dizer, é uma satisfação, no fundo, porque foram hábitos que se foram perdendo. Porque nós antes frequentávamos muito mais a Baixa do que frequentamos hoje também. Não é? E portanto há coisas que, claro, que foram escasseando e ver um elétrico acho que é bonito, estão bem tratados e dão vida à cidade. Eu aproveitava para dizer que há pessoas que pensam, desde que o momento em que a tarifa de bordo do elétrico aumentou, que o passe não é válido. É mentira, o passe da Carris continua a ser válido nos elétricos. Portanto, não é desculpa o preço da tarifa de bordo do elétrico, e acho que toda a gente deve fazer uma viagem elétrica. Exatamente. Fica o apelo. Clara Alves é a minha assistente. Há quantos anos não andas de elétrico? Conta aqui. Há um ano. Mas não ouvi a tua voz. Quero ouvir a tua voz ao microfone. Não. Diz que há um ano. Vá lá. Há muito mais. Olha, eu vou-te dizer, vou ser sincero. Eu não ando de elétrico para aí há 40 anos. Aliás, eu devo dizer-te uma coisa. Dos carros abertos, então. Exatamente. Eu nem de elétrico... nem de outros transportes. Mas, que é muito mais grave. Mas a propósito disso, ontem vi uma situação engraçada quando ia a caminho da avenida para ver as marchas. Iam 2 casais e um dos comentários foi: epá, deixa-me tirar lá uma fotografia no autocarro porque eu nunca te vi andar de autocarro. Portanto, é o tipo de pessoa que está tão habituada a andar de veículo particular. Claro. Aproveitou aquela noite dos Santos para andar de autocarro, para experimentar os nossos transportes. Bom, vamos ouvir outro ouvinte da Rádio Amália que tem todo o direito em participar. Eu gosto muito que as pessoas venham à bancada central. Estamos numa época de defesa, digamos, não há assim muita atividade de futebol no que diz respeito a jogos, não há mesmo. Há transferências, há agora o futsal, que vai ter a final nos próximos dias, uma final a 5 entre o Sporting e o Benfica, e há outras modalidades, como é evidente. Mas de qualquer das formas é sempre interessante os ouvintes virem à bancada também falar sobre um pouco sobre desporto. O Adolfo Ferreira está em Setúbal e junta-se a nós agora. Boa noite. Boa noite, como está? Bem, muito obrigado. Tudo bem, muito obrigado. Era só para eu vou baixar o rádio. Então está bem, baixe lá o rádio que nós esperamos, se não estiver muito longe. Já está. Pronto, obrigado. Não estou muito longe de Setúbal, Lisboa não é muito longe. Não, eu estava longe do rádio. Eu também da Carris há 30 anos. Diga? Também fui chofé da Carris há 30 anos. Olha, tem aqui... Um ex-colega. Um ex-colega, há 30 anos, Rafael. 30. Tenho 59. Pois. Também teve muitas histórias para contar, acredito. Fui imigrante e fui tudo. E agora morreu uma mulher e estou muito só. Tenho um cão e um gato. Isso é que é pena.
Rafael Santos, estamos quase no final do programa e vou desejar-lhe como o meu camarada de curso e de comunicação, só não guio o autocarro nem com os elétricos. O resto... Mas guias o teu carro? Tento fazer o mesmo que o meu amigo, quase o mesmo. O que eu lhe posso desejar é que continue a escrever, que seja feliz, está numa boa editora com um grande amigo que é o José Marques e gostava só que me dissesse uma coisa. Perde-se muitas coisas nos elétricos e no autocarro, ou seja, acha-se muita coisa? Sim, por vezes aquilo é quase idêntico à secção de perdidos e achados da PSP. De vez em quando lá recebemos uma mensagem na consola: se encontrou uma carteira com documentos, contacta a central. Se encontrou um saco com umas botas, contacta a central. Às vezes aparece só uma bota. Às vezes há. Se perde só uma bota. Que é nosso também. Como hoje estamos nos dias do Santo António, do Fernando Pessoa, que diz: para viajar basta existir. É verdade. Vamos viajar também na nossa existência. Dina do Carmo, e a ti, o que é que eu te posso dizer? Muito obrigado. Olha, é um prazer aqui connosco. Mais uma vez. Estás sempre. Mas é um prazer estar sempre, é sempre diferente e é sempre muito bom estar na vossa companhia e na companhia dos ouvintes da Rádio Amália e da Bancada Central. Hoje bom Santo António para todos. Hoje vamos fazer ao contrário. Vamos terminar o programa com uma ouvinte. É a Quina. Olá, Quina, boa noite, está boa? Boa noite, como está? Passou bem? Bem, muito obrigado. Muito boa noite e muitos beijinhos. Qual é o elétrico que passa na Feira da Ladra? É o 28. 28, pronto, ganhou, 28, acertou. Olha, mas eu ainda vou dizer uma coisa a esse senhor que está aí, que é o guarda. O Rafael, é o Rafael. Exatamente, olha, eu sou do tempo que os elétricos ainda eram abertos. Era 5 tostões, havia um bilhete de 5 tostões, havia 8 de 8 tostões e um de 10. E havia o bilhete operário. Exatamente. Se tinha que entrar antes das 8, era aquele bilhete que se pagava 8 tostões e dava para ir e vir. Velhos tempos. Está a entender? 8 Exatamente. tostões. Agora, acho um descalabre porem 2,75€ no elétrico, porque ponham isso para os turistas, mas para os lisboetas, porque a cidade é uma cidade já envelhecida, de Lisboa, é só muitos idosos. Eu sou uma delas que já tenho 66 anos, fui aqui nascida e criada, e custa muito, com as nossas reformas pequeninas, pagarmos uma viagem de 2,75€, como uma vez me aconteceu. Eu entro no elétrico, vou para pedir o bilhete, a menina, coitada, diz: ai, 2, eu pensava, ai não, desculpe, eu vim a pé. Mas foi mesmo por essa razão que eu há pouco disse que essa ideia é um pouco errada, porque pode pagar a viagem apenas por 1,40€ pagando o título pré-comprado ou usando o passe. É válido na mesma. Pois, mas é que eu tinha o passe, eu tenho o passe da terceira idade, que só pago 26, 25, dá-me para a Carris e dá-me para o metro. Mas só que eu nesse dia esqueceu-me da carteira, não tenho o passe em casa. Ao preço em que está o bilhete não se pode esquecer. Pois, exatamente. Portanto, olha, muitas felicidades beijinho para si. Igualmente, obrigado. Para a sua vida e um grande beijinho para todos os seus convidados e muito em especial para o Sr. Correia, que eu adoro esse homem. Adeus, Quina, muito obrigado, um beijinho para si também. A Bancada Central volta amanhã e deixamos aqui no ar o número de telefone do restaurante Dom Leitão, dos meus amigos ali de Pinamanique, que eu esqueço sempre de dar o telefone para marcarem as mesas. É o 21-764-9859. 21-764-9859. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo, muito boa noite. Continuem com a Rádio Amália e agora com o José Gonçalves. Até à meia-noite. Bancada Central com Fernando Correia. Sente-se na bancada, ouça e participe. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite, na Rádio Amália. Amália.